Quantos dias já sem chover, doutora? Aqui em São Paulo acho que tem mais ou menos um mês. Que deu aquela chuvinha, deu foi uma bem meia chuvinha boca. leve. É. E eu vi umas notícias da região do Centro-Oeste esses dias, foi ontem que eu vi. Já estava batendo mais de 100 dias sem chuva, uma grande estiagem na região central do Brasil. Então, Brasília, essa região está bem seca. Quando a gente sai agora e vê esse céuzão, assim, essa delícia com sol, céu azul, mas aí você respira, você já sente que o negócio não está tão tranquilo. Exatamente. Vamos lá, vamos começar então com o primeiro mito ou verdade na tela. Mande o seu, hein? @VocêBonitaTV. A principal causa do sangramento no nariz são cutucadas com o dedo. Isso é mito ou é verdade, doutora? Ai, gente, é verdade. Sério? É verdade. A galera, como é que fala, gente, quando é criança? Tá limpando o salão pra fé? Tá limpando o salão pra fé. Eu lembrei disso agora. Que coisa! Exatamente. Porque, na verdade, a principal região de irrigação do nariz é bem aqui na frente. Então, olha, trouxe aqui pra vocês. Olha, dá pra ver o nosso esquema ampliado. Nós temos o septo nasal, ok? E na parte de dentro do septo nasal, nós temos os vasos sanguíneos. Dá pra ver aqui no esquema, certo? Certo. Ó, os vasos todos. Na região mais aqui da frente, é onde esses vasos todos se encontram. Então, grandes vasos que são nutridos pela artéria carótida, que é essa que passa no pescoço, que vem com bastante força, bastante pressão, eles se encontram todos aqui na frente, ao alcance do nosso dedo. Tá. Então, quando nós limpamos o nariz nessa região, o dedo alcança, pode machucar o vasinho e mais de 90% dos sangramentos é causado por isso, por trauma com o dedo. Por isso que as crianças também acabam tendo mais. Bastante isso, exatamente. Tá aí, então, gente, não pode limpar o salão. Vamos lá, próximo mito ou verdade na tela. O sangramento nasal ocorre mais no inverno? A gente consegue fazer essa comparação? Ou o que muda mesmo é a umidade do ar, né? A falta dela? Então, são as duas coisas, eu acredito, Carol. Pode acontecer mais no inverno, porque as temperaturas são mais frias, mas isso que você falou, está envolvido a umidade do ar e envolvido muito a amplitude térmica, essa mudança brusca de temperatura. Tá. Então, por exemplo, no verão, que está sempre 30 graus, você pode ter sangramento? Pode, porque o vaso está mais dilatado dentro do nariz. Tá. No frio, você pode ter mais sangramento? Pode ter também. Por quê? Porque o ar está muito frio, o vaso fica mais dilatado para poder aquecer o ar. Tá. E em muitas regiões, no nosso inverno, mesmo no centro-oeste, por exemplo, aqui em São Paulo, no sudeste, toda a região sudeste, a gente tem a temperatura um pouco mais baixa associado à estiagem. Então aí você tem essa combinação. E às vezes uma amplitude térmica grande, então vai de 15 a 30 no mesmo dia. Então isso acaba irritando um pouquinho a mucosa nasal. Então os extremos de temperatura e as variações de umidade relativa do ar, elas facilitam. Agora, como a gente abriu falando do tempo seco, a minha pergunta é a seguinte: por que então? O que acontece? É uma reação, essa parede, né, nasal, ela fica mais ressecada? Ela recebe menos líquido, até menos secreção? Ou se tiver mais secreção, aumenta a chance de ter o sangramento? Não, se tiver mais secreção, como uma infecção, uma gripe, aí acontece muito, como a gente estava conversando das crianças. As crianças que ficam gripadas, com o nariz escorrendo, com catarro, você tem uma inflamação. Tá. E aí pode estourar o vasinho, tá? Agora, quando a gente está com essa variação de temperatura, o que acontece? É a função normal do nariz. Então, o nariz, ele está aqui, né? O ar passa aqui por dentro do nariz, então ele é aquecido e umidificado. Tá. Quando o ar que entra está muito seco, ele resseca essa estrutura. Quando resseca a mucosa, é como a pele. A nossa pele mais seca, ela não racha, não racha? Sim. Então, nessa região, você também facilita a mucosa nasal ter fissuras que podem facilitar o sangramento. Entendi. E aí, nessa região, quando está mais seco, faz casquinha. Junto com a casquinha, às vezes a gente vai e tenta remover essa casquinha, porque incomoda no nariz. Tá. E aí você junta as duas coisas. Perfeito. Então, vai ter sangramento. Pode ter sangramento, exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que fazer. Inclusive tem uma experiência aqui com o gelo, pra gente saber se de fato tem ou não que usá-lo. Na tela, a próxima perguntinha, mito ou verdade? É mais frequente em pessoas com pressão alta? Tem relação? Verdade. Tem a ver sim. Por quê? Porque se você pensar
que aqui, o sangue que vai para o nariz, ele vem já com uma pressão muito alta. Se estiver com uma pressão mais elevada ainda, tem uma chance de sangrar o nariz. Tá. Muitos pacientes falam assim, doutora, eu estava com a pressão estourada e melhor que saiu para fora e não estourou lá dentro. Então, que é a sensação que dá, né? Exatamente. Então, isso realmente pode acontecer, mas é porque a pressão alta, ela tem um problema de, a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. Então, os vasos do corpo todo ficam com uma mudança de pressão e eles têm uma diminuição de elasticidade. Entendi. Então, por conta disso, é mais fácil. Tá. E não só nas pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm problemas nos rins, problemas no fígado ou também problemas cardíacos, elas também podem ter mais chance de ter sangramento. Perguntinha do público na tela, vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Ana Lúcia. Obrigada. Minha filha teve muitos sangramentos até os 11 anos. Nos exames, apenas indicava que os vasos nasais eram muito finos. Após a chegada da menstruação, isso melhorou muito. Existe alguma ligação à parte hormonal feminina, doutora? Pelo amor de Deus, o que faz com a gente? É sangra mais, sangra menos, muda o ciclo, muda tudo. Tem relação também? Então, sim. Porque a gente tem, o impacto dos hormônios femininos também impactam dentro do nariz. Então, muito possivelmente, quando ela ficou mais mocinha, os hormônios femininos impactaram positivamente na mucosa nasal e melhoraram essa parte. Pode ser também uma outra condição de rinite que deu uma melhorada, enfim, são várias coisas. Mas, por exemplo, a gente sabe que o quanto melhora durante a rinite, o quadro de rinite, por exemplo, quem está gestante pode ter rinite também. E isso é o quanto que impacta a parte hormonal no nariz. Então, sim, com certeza, ela ficou mocinha e pode ter melhorado, sim. Então, crianças ou até mesmo adultos mais alérgicos, que tenham aí uma rinite crônica, uma sinusite, tem mais chance de ter sangramento. Sim, porque tem um nariz mais inflamado. Olha só. Tem jeito, né? Tá vendo? Tudo tá ligado. E essa parte hormonal, cada vez que a gente bate tanto papo, eu e a doutora, que, olha, eu juro, tudo na vida é explicação hormonal, tô chegando. Tudo, lembra dos hormônios, meninas? Lembra dos hormônios? Na tela, próxima perguntinha, olha lá, mito ou verdade? Quando o nariz sangra, temos que virar a cabeça para trás para ajudar a parar o sangramento. Então vamos entender, será que é mito ou verdade? Sangrou, nós temos que jogar a cabeça para trás, então levantar assim, que pode melhorar o sangramento. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito, não adianta nada, não adianta. Vai escorrer de outro jeito, gente. Não tem que, então não muda levantar a cabeça, mas pode ajudar ou é errado? Eu acho, assim, o que a gente sugere é que piora, Carol. Por quê? Se você está sangrando e você vira a cabeça para trás, você vai engolir esse sangue. E esse sangue no estômago, muitas vezes, faz você ficar enjoado. Entendi. Então, o mais indicado é, quando sangra, gente, aí essa parte é bem importante, abaixar um pouquinho a cabeça para frente, de modo que esse sangue escorra para você não engolir. Tá? Não pode abaixar a cabeça abaixo do nível do coração. Então, não é para ficar de cabeça para baixo. Você abaixa um pouquinho, só inclina, para o sangue poder pingar e você não engolir. Porque realmente, quando a gente engole o sangue, dá muito enjoo. Então, você teve o sangramento, já fica assustado. E daí, engolir um pouquinho. Na sequência, vai ficar enjoado, tem mal-estar. Então, para prevenir isso, tá? E se tem mal-estar e fica enjoado, muitas vezes acaba até vomitando. Com certeza. Faz mais força, volta a sangrar. Então, a gente prefere que incline um pouquinho para frente para esse sangue escorrer. Agora, assoar o nariz também não é indicado. Se tiver com sangramento ativo, a gente pede para não assoar, porque isso é fazer força e tudo que faz força sangra mais. Tá, pode romper mais vasinhos. Pode até. Ou aumentar o próprio machucado naquele vasinho que já está sangrando. Tá aí, então muito cuidado também nessa parte. Agora, essa é que a gente quer saber. Na tela, mito ou verdade? Gelo ajuda a parar o sangramento? Vamos para aí a nossa explicação deste copo bonitão de gelo, que aqui tá até friozinho, que ele não derreteu, veja. Tá aqui já há um tempão e derreteu bem pouco. Bem pouquinho. Né? Que aqui tá friozinho, aqui não tá aquele calorão que está lá fora. Vamos lá, doutora, e aí? Verdade, gente. É verdade? É verdade. Então, se você estiver num local que tá muito quente, calor, tá brincando, a criança tá brincando, ou quem tá praticando atividade física, e começa a ter um sangramento, o que a gente orienta ir para um local fresco com sombra,
Gelo, se for possível, então vai para alguma lanchonete, algum local, pede um gelinho. Tá. Pode pôr sobre a face, cuidado para não queimar a pele, porque o gelo direto pode queimar a pele. E uma outra coisa que a gente faz é, se não estiver sangrando muito, colocar um gelinho dentro da boca, no céu da boca. Segura ele com a língua no céu da boca. Tá. Que isso também diminui a entrada de sangue nessa região do nariz e ajuda a diminuir o sangramento. Olha, dica ótima. Então, o gelo funciona. Agora vamos uma questão importante. Quando a gente deve ficar alerta que o quadro é um quadro um pouquinho mais preocupante e procurar uma ajuda aí de um pronto-socorro e tal? Quando não cessa, quando fica sangrando sem parar? Isso, ou quando são sangramentos que são repetitivos. Então, sangrou uma vez, parou, aí sangrou de novo, parou, sangrou de novo, parou, tá? Então, o que vai fazer, gente? Sangrou. Vira um pouquinho a cabeça para frente e como é na frente, como eu falei, bem na frente, aperta o nariz. Mas apertar mesmo, Carol. Tá. Aperta assim, aperta, ó. Tá. Assim. Viram e apertam. Tá. Apertou. 5 minutos, que é o tempo que normalmente o sangue coagula. Ah, boa dica, tá. Então não fica assim, aperta, solta, aperta, solta. Aperta, põe no reloginho, vai para um local tranquilo, senta, acalma. Quando você soltar, a maioria das vezes já parou o sangramento. Tá. Se você estiver assustado, procura um pronto-socorro para a gente dar uma orientação. Que isso pode ser importante. Sim. Agora, se parou, perfeito. Faz um pouquinho de repouso. Na maioria das vezes, o organismo ele se resolve e dá tudo certo. Não precisa fazer mais nada. Porque, na verdade, esse lance do sangue até assusta. Eu estava contando para a doutora que eu tive um episódio quando eu era ali, início da adolescência e tal. E o que as pessoas pensam logo? Ah, é alguma coisa ligada a algum problema de plaqueta, hemácia, não sei o que lá, algumas coisas mais sérias. Né? A gente sempre vai para isso, nossa, começou a sangrar e tal, olha, não para, tá? Eu tive um sangramento que não parava mesmo. E, na verdade, às vezes é uma inflamação local com uma bactéria, né, doutora? Isso. E que não tem nada a ver com nenhuma outra coisa. É simplesmente um caso de uma bactéria que tem que ser tratado com antibiótico. Uma sinusite, uma gripe forte, exatamente. Ainda bem que essa causa que você teve, Carol, é a mais frequente. A gente vai tratar e vai ficar tudo bem. As pessoas que têm problemas de plaquetas ou problemas de coagulação não são os casos mais frequentes do nosso dia a dia. Tá. Mas, quando as pessoas teve uma vez, aí teve de novo, a gente vai acabar fazendo esses exames para ter certeza que não tem nada por trás. É uma investigação e às vezes a gente descobre alguma coisa por causa disso Exatamente, também, né? Exatamente. Tem perguntinha do público, vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Um beijo, Veridiana, obrigada. Dizem que quem tem sangramento no nariz tem menos propensão a ter derrame. Isso é mito ou é verdade? Ai, esse é mito. Não tem nada a ver. Não. Aliás, como a gente sabe que o sangramento está mais associado à pressão alta, a pessoas que têm outros tipos de problema, então pode ser às vezes até ao contrário. Então sangrar pelo nariz não é um fator protetor para não sangrar dentro da cabeça ou não ter um infarto. A maioria das vezes, como a Carol falou, é uma coisa mais pontual, isolada, de uma gripe, de um resfriado, de uma rinite, de uma limpada do salão. Né? De uma cutucada. Não é protetor para quem pensa, sangrei o nariz, não vou ter derrame. Puxa, não é. Esse é mito. É mito. Mais um mito ou verdade na tela do público. Vanessinha, beijo! Tenho rinite e no tempo mais quente meu nariz sangra. Então, existe relação total, né? Total. Você já respondeu. Exatamente. Isso. Tem. Meu também. Também tem. Tá. Todo mundo que tem aí a rinite ou a sinusite até crônica vai sangrar mais. E tem pessoas que têm mais rinite também no verão, né? Não é só no inverno. Então, no verão tá inflamado, tá mais quente, o vaso dilata, tem mais sangramento sim. Então, tem relação. Doutor, o uso dos jatos longos famosos, né, para fazer a limpeza de sorinho mesmo, né, o jato longo de soro, que muitas vezes quando a gente está com um quadro também de rinite, sinusite, vocês recomendam, para o sangramento pode ser legal ele fazer essa lavagem, normalmente a gente cospe, né, aquilo vai fazendo a limpeza para que a gente excrete pela boca. Pode ajudar? Pode ajudar sim. Pode ajudar e deve ser feito. Então, pode usar o soro sim. Uma coisa só que a gente pede bastante atenção é na hora que for aplicar o soro, não aplica ele voltado para o septo nasal, que muitas vezes o sangramento vem do septo. Então, se aquele jato bate forte nessa região do septo nasal, né, que é essa região aqui da nossa
da nossa maquete, então vai chegar e vai bater forte aqui nessa região, vai machucar. Então bate, sempre jogar o jato para trás. Para trás. Ajuda muito. Legal. E tá nesses bom? dias secos, fazer o uso contínuo. Sim. Sim. Bom, eu não consigo contínuo. viver mais sem o negócio. Não, acho que eu não... Chega aqui, eu não consigo falar e coisa e tal. Preciso acordei, a primeira coisa que eu faço, eu acho que é espirrar o jato. Ele ajuda muito, ajuda bastante. Porque então realmente pode tempo... usar o sorinho, ajuda bastante. Tá aí, mais uma perguntinha do público na tela. Um beijo, Giovana, obrigada. A cauterização das veias sanguíneas diminui o sangramento? Esse foi o meu tratamento, eu tive que cauterizar. Diminui, Giovana, obrigada pela pergunta. Diminui sim, só que algumas pessoas têm indicação para fazer e outras não. Então, nesse caso, vale a pena você procurar um médico para tirar a dúvida, tá? E aí a gente pode fazer uma cauterização, sim, é um procedimento tranquilo, tá? Às vezes arde um pouquinho, mas você cauteriza o vaso e ele melhora. Pode nascer outro vaso e, eventualmente, você ter outro sangramento e precisar de novo de outra cauterização. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas aí é a mãe natureza que vai determinar. E é o tratamento para aquele momento. Para aquele momento. Né? Para aquela situação. Tá aí, meninas. Então, não vamos entrar em pânico normalmente. O mais frequente são esses probleminhas mesmo que fazem parte. Não tem jeito. E parece assim, que o tempo vai mudando e que, enfim, a gente vai tendo mais tempo seco, mais... temperaturas diferentes no mesmo dia, aumenta a virose, aumenta a bactéria, a gente já sabe disso. O que a gente tem que fazer? Prevenir, melhorando a nossa imunidade, né, doutora? Exatamente. No fundo, eu acho que isso é o objetivo, inclusive, de todas as nossas pautas, tentar manter nossa imunidade legal, para que as coisas aconteçam menos, porque vão acontecer. Vão acontecer, exatamente. Não tem jeito. É equilíbrio. E quem tem filho... Infelizmente, mais ainda, né, meninas? Quem se identifica? E eu só posso agradecer ela, que é otorrinolaringologista. Inclusive, eu não sei se eu já comentei aqui, mas a doutora Maura Neves, ela é otorrinolaringologista pediátrica. Também. Ela também cuida das crianças, além dos adultos. Quem quiser saber mais, vou passar o Insta para vocês da clínica, @medprimus, @med, Primus, com U-S no final, para quem quiser saber mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Sempre um prazer. Muito obrigada.